quinto ponto. Eu preciso me colocar à disposição de Deus. E devo dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando eu digo seja feita a tua vontade, além do ato de humildade, é a criatura colocando-se à disposição do Criador, além do ato de humildade, é um ato de profunda inteligência. Porque nós não sabemos pedir como convém. Então talvez o que eu estou pedindo é menos do que Deus quer me dar. Então quando eu digo seja feita a tua vontade, além de um ato de humildade, é um ato de profunda inteligência. Em outras palavras, eu estou dizendo, Senhor, eu quero o melhor para a minha vida. E encerrando a janelinha que virou uma vidraça enorme aqui, Deus pode responder às orações de muitas formas. Eu não posso minimizar o poder de Deus. Mas basicamente, irmãos, quem sou eu para dizer como é que Deus vai responder? Mas basicamente, Deus responde sim, não, espere um pouco. Deus pode responder através de um sonho, de um sermão, de um texto bíblico, de um hino, de um conselho de uma pessoa temente a Deus. Deus pode responder de muitas formas. Mas normalmente Deus responde diretamente à nossa consciência. Ele pode responder sim, pode responder não, e pode responder espere um pouco. Me dê um exemplo de uma oração que se eu fizer agora, um pedido, que se eu fizer agora para Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus responde sim e na hora. Se eu disser, Senhor, perdoa os meus pecados, e se eu estou sendo sincero nesse pedido, eu estou realmente arrependido, Deus diz não, diz espere um pouco, ele responde sim na hora. Qualquer pedido de caráter espiritual, Deus responde sim e na hora. Agora, alguns pedidos, Deus pode responder não. Por quê, pastor? Vejam só, queridos. Nós que somos pais, muitas vezes, não precisamos dizer não para os filhos. Não dizemos não para os filhos. Sim ou não? Quantas vezes eu sou obrigado a dizer não para o meu filho? Agora, quando dizemos não, não é com o objetivo, não é com o intuito de fazer o melhor para ele. Só que nós somos falhos e pecadores. É possível que em algumas ocasiões, quando eu disse não para os meus filhos, mesmo procurando fazer o melhor, talvez eu tenha errado, mas Deus não erra. E Deus ama cada um de nós. Quando Deus diz não, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas pastor, o meu esposo precisa desesperadamente de um emprego. Estava quase tudo certo. Na hora de fechar o contrato, de repente as coisas viraram. Por que Deus disse não? Eu não sei, queridos. Eu só sei que Ele quer o melhor para nós. Mas pastor, como é que pode ser melhor o meu esposo continuar desempregado? Eu não sei. Mas Deus sabe o futuro. E se nesse emprego ele ia sofrer um acidente e morrer no dia seguinte? E se nesse emprego ia aparecer uma outra mulher na vida dele? Ou um patrão que ia acabar com a vida dele e com a sua? Eu não sei. Estou apenas imaginando. Mas uma coisa eu sei. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele disse, se vocês que são tão maus, sabem dar coisas boas para os filhos, imagine o que Deus quer dar para cada um de vocês. Então entendam que o não de Deus é o melhor. E às vezes, Deus responde o que? Espere um pouco. Espere um pouco. Mas pastor, eu oro há 10 anos, 15, 20. Minha mãe orou mais de 35 anos para o meu pai se converter. Depois de mais de 35 anos orando, eu tive o privilégio de batizar meu pai alguns anos atrás. Infelizmente enterrei meu pai no dia 8 de dezembro do ano passado. Mas ele abraçou a Jesus como Salvador e Senhor. Minha mãe mais de 35 anos orando. Queridos, 10, 20, 30 ou 50 anos para Deus é nada. E é o momento certo para todas as coisas. Se coloque nas mãos de Deus. Ore. Toda pessoa normal ora. Quando nós mergulharmos no mundo da oração, nós vamos entender o mundo espiritual. E vamos entender a vontade de Deus para cada um de nós. Eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul, vendendo livros, que nós chamamos de colportagem. Vendendo livros religiosos e livros de saúde. Fiquei ali na região de Passo Fundo, Carazinho, Nome Toque.
Um dia bem cedinho, um senhor me procurou. Eu estava dormindo no porão da igreja. Um senhor me procurou ali dizendo: ô Mota, você pode ir comigo até meu sítio? Eu não era pastor, eu era seminarista. Mas é um costume de chamar o seminarista de pastor já, não é? E ele me disse: pastor, o senhor pode ir comigo até o meu sítio? É claro que sim. Aí, durante a viagem, ele me explicou o problema. Ele me disse: olha, a praga da lagarta tomou conta, né? Invadiu ali a minha plantação de soja. Está consumindo toda a plantação. E eu preciso salvar a colheita. Porque eu tenho que pagar uma hipoteca, né, para o Banco do Brasil. Eu devo, né, para o Banco do Brasil. Se eu não salvar a colheita, eu talvez até perca a minha fazenda. Eu estou levando o senhor para orar. Tudo bem, vamos lá. A hora que ele entrou no meio da plantação, parou o automóvel ali, uma Brasília. Eu desci do carro. Eu não vou saber explicar para vocês em palavras o que eu vi. Eu olhei assim, parecia que a terra estava viva. Tinha tanto inseto, tanta lagarta, que você não sabia o que era soja, o que era inseto. Parecia um filme de terror. Eu olhei e pensei: mas está perdido isso aqui já? Fazer o quê? Ele: pastor, vamos orar. Eu confesso, irmãos, que eu só orei para agradar o irmão. Ia pegar mal no orar, né? Me ajoelhei ali junto com ele e fiz uma oração assim, sabe, bem desanimada. Senhor Deus. Aí abri um olho assim, falei: ajuda esse homem. E já estava pensando no homem na fila do Banco do Brasil para renegociar a dívida. Dá um jeito aí, dá uma força para o homem. Mas também, se não der, seja feita a tua vontade e tal. Uma oração mas bem xoxa. Termina a oração. A hora que eu vou me levantar, aquele homem continuou a oração. Ele colocou o rosto na terra. Disse: Senhor Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu sou fiel à minha esposa. Eu tenho procurado ser um bom pai. Eu sou um fiel dizimista. Eu sou um fiel ofertante. Eu procuro guardar os mandamentos. Eu sou pecador, Senhor, mas eu procuro fazer a tua vontade. Tu sabes, Senhor, que embora pecador, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor. Tu sabes que eu preciso salvar essa colheita. Eu me entrego nas tuas mãos a minha vida e esse problema. Ele literalmente molhou a terra com as suas lágrimas. Fiquei emocionado. Ele me colocou no automóvel, me levou de volta para a igreja. Eu perdi algum tempo nesse ida e volta, né? Nesse vai e vem. Bom, agora eu vou esperar o almoço, depois eu saio à tarde para trabalhar então. Fiquei ali, né? Almocei. Um pouquinho depois o homem volta. Pastor, Ele disse: meu irmão, pois não. Olha, eu quero que o senhor vá comigo de novo. Não, olha, vamos fazer o seguinte, eu oro daqui mesmo. Pode ir que eu fico aqui orando. Não, eu quero que o senhor venha comigo. Não disse nada. Insistiu para que eu entrasse no carro. Me levou no mesmo lugar. Parou o automóvel exatamente no mesmo local. Se eu não tivesse visto a marca dos pneus, eu não acreditaria que era o mesmo lugar. Parou o automóvel, eu desci do carro. Todas as lagartas estavam mortas. Mais do que mortas. Eu vi os insetos verdinhos. Estavam todos cinza e ocos por dentro. Você apertava, eles desmanchavam. Você soprava, eles desmanchavam. O homem me abraçou. Disse: pastor, muito obrigado pela sua oração. Eu disse: meu irmão, fosse pela minha oração, você estaria na porta do Banco do Brasil agora, renegociando a dívida. Não foi a minha oração, foi a sua oração, foi a sua fé. Deus pode operar milagres. Um dia Deus disse: haja luz e houve luz. Um dia Deus formou um boneco de barro ali e soprou nas narinas daquele boneco, né, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse mesmo Deus está vivo hoje. Ele pode, se preciso for, abrir o mar vermelho para você atravessar em terra seca. E se não abrir o mar, Ele faz você andar por cima das águas. Tenha certeza disso. Mergulhe no mundo da oração. Oração não é ficar repetindo as mesmas palavras sempre. Abra o coração, bata um papo com Deus, com respeito, é lógico, mas converse, como você conversa com um amigo. Nada de frases feitas. Abra o coração, repita, não é, ou diga o que você está sentindo.
Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Foi nada maravilhoso, você brigou com o patrão, está cheio de problema. Senhor, o dia foi uma porcaria. Abre o coração. Estou cheio de problemas, dificuldades. Pastor, e quando eu não tenho vontade de orar? Você diz, Senhor Deus, eu não estou afim de orar. Aí você já orou. Não é? Senhor Deus, eu não estou afim de orar. Já orou, já conversou com Ele. Então abra o coração. Fecho a janelinha que virou uma porteira. Mas acho que foi importante para todos nós, né? E volto para a história aqui. Então agora, Daniel, instruído por Deus, ele sabe qual foi o sonho do rei e sabe a interpretação. Volta para o rei. E começa a contar então para o rei. Qual foi o sonho e qual a interpretação. O sonho de Nabucodonosor se refere ao tempo do fim. O tema geral das nossas palestras é profecias para o tempo do fim. Várias vezes, no livro do profeta Daniel, há essa frase, tempo do fim, ou tempos ainda muito distantes. Notem, o livro do profeta Daniel foi escrito 6 séculos antes do nascimento de Jesus. Muitas coisas que veremos hoje já é história ou profecia cumprida. Parte ainda está no futuro, mas entendam que quando Nabucodonosor teve o sonho e Daniel teve a mesma visão, tudo ainda estava no futuro. O que foi que Nabucodonosor viu e Deus também revelou para Daniel? Ele viu uma estátua. Aí Daniel chegou e disse, ó rei, o senhor na sua visão da noite, ou no sonho, o senhor viu uma grande estátua, de grande esplendor. E essa estátua era formada de alguns materiais diferentes. E Daniel começou então a explicar qual foi o sonho e qual a interpretação do sonho. Diz que a cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. Os pés da estátua, em parte ferro e em parte barro. De repente, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos foi em direção à estátua. Destruiu os pés de barro e ferro, as pernas de ferro, o ventre de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro. Todos esses metais foram destruídos, viraram pó. Mas essa pedra tornou-se uma grande montanha e um reino que jamais terá fim. Estou narrando a profecia bíblica, depois leia todo o capítulo de Daniel 2 com calma na sua casa. Então agora Daniel mostrou para o rei qual foi o sonho. E Daniel pensou, e Nabucodonosor pensou, não, mas foi isso mesmo que eu sonhei. Aí Daniel disse, olha, eu não sou mais inteligente do que os outros, não. O mistério me foi revelado, não porque eu sou mais importante, mais inteligente, mais culto. Mas há um Deus no céu que conhece o futuro. Há um Deus no céu que revela os mistérios. E revelou ao rei o que há de ser depois dessas coisas. Ou seja, o que é que vai acontecer no futuro. E aí então relatou o sonho e disse, olha, fiel ao sonho. E agora eu vou dar a interpretação. Começou a explicar, dizendo, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és rei dos reis. E o Deus do céu entregou nas suas mãos todos os reinos e animais que existem na face da terra. O Senhor é a cabeça de ouro. Só que depois do teu reino virá outro. Vejam, queridos, quando Daniel começou a dizer para o rei que ele era a cabeça de ouro, ele ficou feliz. Ficou o quê? Cheio de orgulho. Só que Daniel disse, depois do teu reino virá outro. Isso quer dizer o quê? Que o reino dele iria acabar. O rei poderia ter ficado furioso, irado. Poderia ter achado que isso era uma altíssima traição. Por que não pensou assim? Porque quando Daniel disse exatamente o que ele havia sonhado, ele entendeu que estava diante de um servo de Deus. E parou para ouvir toda a interpretação. Então Daniel disse, virá um outro reino, inferior ao teu. E depois então um terceiro reino. E depois um quarto reino, que será forte como o ferro. E depois então esse reino, representado na estátua pelas duas pernas de ferro, esse reino será também o quê? Destruído, será dividido. Mas nos dias desses reis,
o Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. Esse é o sonho e essa a interpretação. Vamos entender como é que essa profecia em grande parte já se cumpriu ao longo da história e vamos ver o que falta a se cumprir. A cabeça da estátua era de ouro, simbolizando Babilônia. Todos aqueles que já estudaram história, aí no ensino médio ou na faculdade, ou que tem o costume de ler, sabem que o que eu vou dizer agora, qualquer livro de história comprova. Não se esqueça que por ocasião da visão, Daniel e Nabucodonosor estavam 6 séculos antes de Cristo, no ano 600 antes de Cristo. Tudo ainda estava no futuro. Então a cabeça de ouro simbolizava Babilônia. O Império de Babilônia passou. Foi destruído pelos medos e persas, simbolizados na estátua pelo peito e braços de prata. O ventre de bronze, algumas traduções dizem cintura de cobre, né? Mas o ventre de bronze ou de cobre, a maioria das traduções diz bronze. Então o ventre de bronze simbolizava a Macedônia. Nós comumente falamos Grécia, mas o ideal é dizer Macedônia, ou Império Grego-Macedônico. Alexandre o Grande, rapidamente, em 3 anos e pouco, conquistou todo o mundo conhecido. O Império da Macedônia, o Império Grego-Macedônico, que sob a liderança de Alexandre o Grande, dominou todo o mundo. Depois do Império Grego, surgiu o Império Romano, simbolizado na estátua pelas 2 pernas de ferro. Só que o Império Romano, ele foi destruído. Tribos bárbaras que vieram do norte da Europa, destruíram o Império Romano, fragmentando o Império Romano, e fazendo, do Império Romano, várias tribos, várias divisões. Dessa divisão, surgiram depois os países da Europa, como nós temos hoje. Então, os pés de ferro e de barro, a Europa dividida. Quando eu fazia essa mesma palestra alguns anos atrás, eu explicava as batalhas, que ano foi cada batalha, como foi que eles venceram, e dava vários dados históricos, várias datas, vários detalhes que eu achava importantes, e são importantes. Só que eu descobri o seguinte: você terminou a palestra, quem é que vai guardar tudo isso? Então nós só temos um objetivo, queridos, nessa noite. Não é ensinar história. Se você quiser estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto, há muito material produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas no site www.profeciasparaotempodofim.com.br, além das palestras do pastor Roberto Mota, Profecias para o Tempo do Fim, há uma série chamada Foco na Profecia, que nós mandamos traduzir do inglês, Focus in Prophecy. São 20 estudos que explicam Daniel e Apocalipse quase que versículo por versículo, capítulo por capítulo, e quase versículo por versículo. Quer se aprofundar um pouco mais nas questões históricas, você poderá acessar então na internet. Mas o nosso objetivo nessa noite é mostrar que a profecia se cumpriu nos mínimos detalhes. Vamos ver agora a duração de cada império. Pastor, preciso decorar essas datas para ir para o céu? Não. Só estou mostrando para que vocês entendam como a profecia se cumpriu. O Império de Babilônia reinou do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Os medo-persas tomaram conta do cenário mundial do ano 539 a.C. até o ano 331 a.C. O Império Grego-Macedônico esteve no poder entre os anos 331 a.C. e 168 a.C. O Império Romano, e quando Jesus nasceu, o império que dominava o mundo era o Império Romano. Vocês conhecem a história. Sabe que foi Pôncio Pilatos que condenou Jesus à morte? Um governador romano. O Império Romano durou do ano 168 a.C. até o ano 476 AD, ano Domini, ano do Senhor. Poderia colocar DC, depois de Cristo.
Então, do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E a Europa dividida do ano 476 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Então vejam, Babilônia reinava. O império de Babilônia foi destruído pelos medo-persas, que depois sucumbiram diante dos gregos, o Império Grego Macedônico, que depois foi dominado pelos romanos. Depois o Império Romano foi fragmentado, dando origem aos países da Europa. A profecia cumpriu-se nos mínimos detalhes. No final do capítulo 2, Daniel diz que esse reino dividido, ou seja, o Império Romano, que deu origem a vários países, esse reino dividido, tentariam unificar novamente o reino, ou seja, tentariam reunificar a Europa, através de casamentos. Então, eles tentaram fazer o seguinte: era o príncipe de tal país que casava com a princesa de tal lugar, era o duque não sei da onde, casado com a duquesa não sei da onde. Então, através de laços sanguíneos, através de casamentos, eles tentaram reunificar a Europa, não conseguiram. Tentariam também através de guerras, de conquistas, também não conseguiram. Por quê? A profecia diz que os pés da estátua simbolizam a Europa dividida. Os pés da estátua eram em parte barro e em parte ferro. Barro e ferro dá liga, cola, gruda, não. O que significa isso? Que os países da Europa tentariam se unir, mas não conseguiriam. Nem através de conquistas, nem através de tratados econômicos, nem através de casamentos. Eles jamais se uniriam novamente. E diz a profecia que quando eles tentassem se unir, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos viria e destruiria a estátua, que representa a história desse planeta. A pedra simboliza a volta de Cristo Jesus. Mais de 20 tribos dividiram a Europa. Mas os historiadores identificam 10 principais. Quantos deles têm uma pessoa? Um dia eu perguntei isso, um senhor me disse: eu tenho 8. Ele perdeu 2 no acidente. Mas se você não teve nenhuma doença, nenhum acidente, normalmente a pessoa tem 10 dedos nos pés. Obviamente, a estátua tinha o quê? 10 dedos. Simbolizando 10 tribos bárbaras. Quais são as 10 tribos? Os ângulos, os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos e os zérulos. Há outras tribos menores, mas os historiadores identificam essas 10 principais, que destruíram o Império Romano, dividiram a Europa, dando origem à divisão política e geográfica, mais ou menos como temos nos dias de hoje. A profecia diz que eles tentariam se unir, mas não conseguiriam. Vários conquistadores, Carlos Magno, Kaiser II, Napoleão Bonaparte e, por último, Adolf Hitler, tentaram, através da guerra, através das conquistas, reunificar a Europa. Mas a profecia diz que eles não iriam conseguir. Na década de 40, e algumas pessoas que estão aqui, pessoas mais experientes, se lembram da Segunda Guerra Mundial. Queridos, humanamente falando, o exército alemão era imbatível. Mal comparando, porque nunca houve um poder como o poder americano nos dias de hoje, mas mal comparando, a Alemanha, na década de 40, era como a América nos dias de hoje. Mal comparando, porque nunca houve um poder como o poder americano. Humanamente falando, a Alemanha deveria ter conquistado toda a Europa, mas não conseguiu. E quando os analistas políticos e os extrativistas militares chegaram a dizer que Adolf Hitler era imbatível, iria unificar a Europa, uma revista da Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou um artigo, e eu vou ler parte do artigo.